Olá, seja bem-vindo novamente ao canal da Engemática. Nós hoje vamos falar sobre uma de nossas ferramentas gerenciais, que é o módulo de conciliação. Como o nome sugere, é um módulo que é utilizado para fazer a conciliação de cartões de crédito e ele está disponível para duas adquirentes, que é a adquirente Rede e a adquirente Cielo. As demais adquirentes, no momento, ainda não temos a compatibilidade. A ferramenta ela é baseada em arquivos do tipo CSV, que são baixados diretamente do site da adquirente. Então, para maiores informações, consultar os seus respectivos sites. A ferramenta ela é bem simples e objetiva, tendo em vista que a demanda que ela requer é também simples. Então, nós temos aqui 4 botões de atalho, que é a parte das adquirentes, basicamente vai trazer o cadastro das adquirentes, tá certo? Aqui por padrão o filtro ele está sendo controlado pela marcação do tipo de pessoa, se ele é fornecedor, cliente ou adquirente. Então nesse módulo aqui você não vai conseguir verificar outro tipo de cadastro, senão o cadastro das adquirentes. Você tem o botão de consulta para verificar as transações que foram realizadas anteriormente, no caso as conciliações. Temos um botão para processar, que é basicamente nele onde iremos realizar todas as operações de baixa e conciliação de cartão. Além disso, há um recurso dentro do conciliador, aqui na parte de sistemas, nós temos uma opção chamada verificar indexação. Essa opção ela é muito importante quando o cliente estiver reclamando ou questionando lentidão ao processar esses arquivos. Dependendo do movimento da loja, os arquivos podem ter diversos e inúmeros registros dentro dele, o que vai aumentar o tempo de espera de processamento. Então, como é feito toda uma checagem dentro do banco de dados para verificar as contas correntes, se a empresa tiver mais de uma loja, que é o exemplo desse banco que nós estamos utilizando, todas essas variáveis implicam na velocidade de execução desse procedimento. Então, em alguns momentos que isso pode se tornar um pouco mais demorado do que deveria, então o sistema ele apresenta esse recurso aqui em Sistema, Verificação de Indexação. Esse recurso só deve ser utilizado quando todos os usuários da empresa, do banco que estão conectados ao banco de dados, façam logoff dos sistemas, né? Ou seja, ninguém fica no sistema, exceto o computador que você está acessando para fazer o procedimento. Então, uma vez certificado que todo mundo saiu do sistema, você pode executar esse procedimento. Tá? Clicou aqui, verificação de indexação, ele já vai dar o alerta informando qual é o objetivo, né? Que é justamente dar mais agilidade no processo de execução desses arquivos. Então, se você confirmar, ele vai verificar todos os índices e vai fazer o processamento. A execução ela é bem rápida desse processo, tá? Dependendo, obviamente, das configurações da máquina. No meu caso aqui, ele já concluiu, tá certo? O banco que eu estou utilizando tem pouco mais de 300 MB e possui 4 lojas. Então, desde dezembro, acredito eu, do ano passado, que há movimentos de contas financeiras nesse banco. Então, foi relativamente rápido. Ao confirmar, ele pede que você saia e entre novamente do conciliador para poder validar essa alteração que você acabou de executar, tá certo? Então vamos realizar o processo. Ele fez a saída. Nessa saída eu já posso entrar novamente no nosso conciliador, tá certo? O conciliador ele vai ficar disponível dentro da raiz do EngenTag, né? Então C Engemática EngenTag. Por padrão, o link dele, o atalho, não vem disponível na área de trabalho do usuário. Então você tem que criar um atalho e enviar esse atalho para a área de trabalho. E em seguida você vai voltar para o banco de dados. Então vou acessar aqui, novamente com login e senha. Outro detalhe a respeito da aplicação. Por padrão ela vai vir sem nenhum tipo de permissão liberada. Então é interessante que você venha na parte de segurança, gerenciamento de usuários e faça a liberação, né, dos perfis ou dos usuários que terão acesso à plataforma. Como geralmente é apenas um ou dois usuários que vão tratar essa parte da conciliação,
é interessante que você faça a permissão diretamente ao usuário. Dito isso, vamos para o processamento do arquivo. Então nós temos aqui o menu processar, vou clicar sobre ele. Ele vai abrir a janela de processamento do arquivo. Eu vou selecionar, se a empresa tiver mais de uma loja, eu vou selecionar a qual loja pertence esse arquivo que eu vou fazer a leitura. E aí outro ponto importante a ser frisado é que o processo de conciliação ele não pode ser cumulativo. Por quê? A conciliação ela deve ser feita de forma diária. Então hoje eu vou conciliar o arquivo de ontem, amanhã eu vou conciliar o arquivo de hoje. Claro que há situações em que geralmente há expedientes administrativos que não funcionam aos sábados e domingos. Então, para essas ocasiões, é interessante que baixe separadamente o arquivo do sábado e o arquivo do domingo. E cada dia de faturamento, cada dia de repasse de valores, seja feito um processamento. Então, nesse caso aqui, para a gente simplificar essa ideia, é que se eu tenho 4 lojas vendendo em cartões de crédito, eu vou ter 4 arquivos a serem processados por dia. Isso implica que no final de semana, sábado e domingo, que a loja não tem ninguém tratando esses arquivos, então nesse exemplo eu teria 8 arquivos a serem processados na segunda-feira, 4 do sábado e 4 do domingo. É importante destacar essa informação para o cliente para que não puxe o saldo de dias acumulativos. Digo isso porque no portal da adquirente você tem a opção de gerar o extrato de um período entre datas, né? Então, se o usuário for lá e solicitar um relatório do dia 1º ao dia 30, ele vai conseguir baixar esse CSV, esse arquivo, né, em formato CSV do portal do adquirente. Mas não é o recomendado. O recomendado é, se eu acumulei 30 dias, faço o download de 30 arquivos e processe os 30 arquivos. Então, dito isso, vamos seguir com o vídeo. Nós aqui vamos dar baixa das contas da Engemática Loja 3. Nós temos aqui a opção de selecionar a adquirente do cartão. Nesse caso aqui ele está fazendo a lista, né? Está exibindo a lista de todas as adquirentes cadastradas. Mas como eu disse no início desse vídeo, o sistema ele só é compatível com Cielo e com rede. No caso do arquivo que nós vamos ler, ele é da rede. Eu tenho aqui a opção de 2 botões. O primeiro é importar o arquivo, certo? A partir do momento que eu importar o arquivo, ele já vai iniciar o processo de leitura. Mas se porventura eu precisar em algum momento recarregar esse arquivo, eu tenho o segundo botão ao lado dele, ao lado direito. Então vou navegar até onde eu salvei o meu arquivo. Nesse caso aqui eu salvei dentro do diretório do Engintag. Mas fica a critério de cada um. Eu recomendo inclusive que você crie um diretório especificamente para esses arquivos. Porque uma vez que o conciliador ele conclui o processo de conciliação, ele remove esse arquivo do diretório raiz onde ele estava e coloca em uma pasta organizado como processado, tá? Para facilitar aí o seu dia a dia. Então você vai lá, vai clicar lá, deixa só eu editar aqui o arquivo, acabou que eu salvei ele como XLS. Então estou com o arquivo CSV, vou mandar abrir. O sistema vai fazer a leitura desse arquivo. E aí ele vai começar a fazer a varredura nas contas, né, para verificar quais contas estão disponíveis. Então o sistema ele vai fazer essa checagem. Percebam que aqui na parte inferior da tela do sistema, vocês têm uma barra de progresso indicando aí qual é a etapa em que ele está, né, de 0 a 100% da leitura do arquivo. Então enquanto ele está processando e identificando contas, o que ocorre? Aqui na parte superior, na grade superior, nós temos as contas que foram reportadas no arquivo CSV. Então, ele está fazendo leitura linha a linha daquele arquivo de texto e a partir dessas linhas que ele está identificando, né, ele está aqui embaixo associando a possíveis contas que têm correlação com esse registro. Existem alguns marcadores que vão ser feitos, tá? Ele vai ter a marcação em verde daquilo que foi conciliado ou baixado, ou seja, se durante esse processo de leitura ele identificar uma conta que já teve baixa lá no financeiro, ele vai marcar na coloração verde. Tudo aquilo que ele identificou, ou seja, ele tem 100% de certeza, e aqui eu abro um parênteses para 99,9% de certeza, porque é um sistema e como todo sistema pode haver algum tipo de
erro de cálculo, né? Não que seja intencional, mas é um sistema. Então, todos os sistemas, não há um sistema que seja perfeito. Então, ele vai identificar e dizer, olha, essa conta aqui é 99,99% de certeza ser essa que eu identifiquei. Então, esses que ele tem um grau máximo de precisão, ele vai marcar na cor azul. Tudo aquilo que ele não tem 100% de certeza, ou os 99,9%, ele vai marcar na cor laranja, dizendo que foi identificado por aproximação. Muito disso está relacionado à data do vencimento, à bandeira do cartão, nos casos em que é feito venda com POS, onde o usuário pode finalizar a venda como um Mastercard e na verdade o cliente passou um Visa, né? Então a parcela que está errada ou o valor que tem 1 centavo de diferença. Então todas essas variáveis são consideradas como identificado por aproximação. E aí vai ser de competência de quem está analisando esse processo dar baixa ou não nessa conta, tá certo? Teremos também aqui a identificação em vermelho, dizendo que a conta não foi identificada. E em amarelo vão ser os casos em que ele encontrou mais de uma conta com as mesmas descrições, tá? Então, dito isto, toda essa parte aqui ela é classificável. Então, posso classificar aqui por NSU, por número de autorização, pela data da venda, data de pagamento e assim por diante, certo? Inclusive, mesmo que eu não tenha um título aqui na primeira coluna, eu posso classificar, né, os marcadores. Nesse caso aqui eu classifiquei, no topo estão todos que eu tenho 100% de certeza, né, entre aspas, das contas que foram identificadas. E aqui embaixo eu tenho o correlacionamento entre o registro do arquivo CSV e a conta que ele identificou. Então eu vou passar a conferir essas contas, tá? Então aqui na primeira linha, né, só para que a gente possa exemplificar, porque teoricamente ele deduz que seja 100% de certeza dessa conta ser única e exclusivamente a que está sendo relacionada abaixo, eu posso fazer essa conferência, tá? Então aqui eu recebi no arquivo da rede um recebimento no valor de R$ 89,10, esse é o valor bruto, tá certo? Com um número de autorização 065-880. Então, na grade de baixo, ele identifica e aponta que esse recebimento está correlacionado a essa conta de número 701-2400. Então, se eu observar a conta, tem o mesmo número de autorização, tem a mesma data da venda, tem a mesma bandeira Mastercard, não é isso? O tipo da compra é débito, então ele identificou como débito. Parcela única, número 1, valor R$ 89,10. Então perceba que ele fez a verificação e identificou, só existe essa conta, então é esta. Então ele vai marcar como recebimento identificado. Outra parte interessante aqui do conciliador é que ele dentro do arquivo CSV ele tem dizendo o valor bruto e ele também tem o valor líquido, ou seja, quanto foi repassado pelo adquirente para o cliente. Então, baseado nesse valor entre bruto e líquido, ele vai calcular o percentual, né, da taxa que foi paga por essa transação. Nesse caso aqui foi 88 centavos, a taxa saiu a 0,99. Isso serve bastante também para que quem está conciliando os cartões, eles possam identificar se a adquirente está cumprindo com aquilo que está em contrato, né? Por exemplo, nós temos uma compra aqui no Mastercard que também está na coloração azul, identificada. Se eu clicar sobre ela, ele já vai para o registro da conta aqui na grade inferior. E aí temos o número de autorização R76996, que coincide com o que nós temos na conta financeira. Master Crédito, então aqui no registro também veio como Master Crédito. Parcela 3 de 5, ele também identificou a parcela 3 e o valor, né, de R$ 47,80, tá? Então os valores batem. Só que perceba que desses R$ 47,80 foram pagos R$ 46,90, o que indica uma taxa de 1,90. Então, de acordo com o que foi fechado em contrato com o adquirente, pode ser que essa taxa esteja correta ou não. Então é interessante porque o usuário sempre vai poder estar fazendo essa auditoria do que foi contratado. O sistema ele tem um recurso que se eu clicar com o botão direito, eu posso marcar, né, um grupo de contas, né, ou de registros no caso. Então eu posso dizer aqui que eu quero marcar todos os que estão identificados. Então
quando eu marco, ele vai selecionar todos os que estão na coloração azul. Isso facilita que eu possa conciliar aqueles que ele já identificou, tá certo? Então, até aqui, ele identificou diversas contas, inclusive as que estão por aproximação, tá? Se eu não quiser mais essa marcação, eu posso simplesmente com o botão direito, eu tenho a opção de desmarcar os que estão identificados. Então ele vai lá e faz o processo inverso, né? Ele vai desmarcar, desculpe. Então temos aqui esse processo, as contas por aproximação, eu também posso auditar e eu posso conciliar elas, tá? Não preciso fazer nenhum tipo de associação, ele só está marcando, olha, tem alguma divergência aqui. Então vamos conferir. No caso aqui dessa conta que está sendo selecionada na primeira linha, eu tenho o código de autorização com a sequência de 3 zeros, 3284. Ele é uma venda de 18 de março, certo? Está sendo pago dia 22 de março agora na bandeira Master, parcela 2 de 3, né? E o valor bruto de R$ 26,63. Então, qual é a diferença e por que ele marcou por aproximação? Porque no código de autorização da adquirente ele tem uma sequência de 3 zeros e mais 4 dígitos, que é 3284. No que foi lançado no sistema, ele tem um conjunto de 2 zeros à esquerda e o número com 4 dígitos, 3284. Então ele tem um zero a mais no registro que veio da adquirente. Então isso já é motivo para ele dizer, olha, eu não tenho 100% de certeza, mas eu arrisco que a conta seja essa. Então, no final das contas, quem vai decidir se isto está certo ou não é quem está conciliando. Estando errado, né, ele pode ir lá, dar 2 cliques sobre o registro. Ele vai abrir a tela de busca, né, das vendas, das contas, na verdade. E ele vem por padrão com o filtro de número de autorização. Então, eu posso vir aqui e procurar se existe alguma conta com esse número de autorização com 3 zeros à esquerda, certo? Por padrão, essa tela de pesquisa, ele vai trazer as datas em aberto, então ele vai procurar desde a primeira conta em aberto até a última. Mandar pesquisar, perceba que eu não tenho nenhuma conta com esses 3 zeros, mas se eu apagar o zero à esquerda e mandar pesquisar, perceba que ele encontrou as 3 parcelas que eu tenho em aberto dentro do sistema. Então, essa parte de busca vai servir para quê? Se o usuário identificar que a conta está identificada por aproximação de forma errada, ele vai poder vir aqui e selecionar qual é a conta correta. Então, digamos que eu quisesse alterar, que não vai ser o caso, eu quisesse alterar e dissesse, não é a parcela 2, é a parcela 3. Então, eu vou selecionar a conta que eu acredito ou que eu julgo ser a parcela correta e vou mandar vincular o recebimento. Tá certo? Então, feito isso, eu vou até fazer, eu posso desfazer em seguida. Quando eu vinculo, certo? Ele vai me dar um alerta. Olha, o recebimento com número de autorização já está vinculado a outra conta, tá certo? Deseja realmente trocar o vínculo? Isso significa que dentro desse arquivo que nós recebemos, tá? Ele identificou que a conta que eu estou tentando associar para esse primeiro item, ela já foi reconhecida como pagamento de outro lançamento. E aí ele pergunta se realmente eu quero fazer isso sim ou não. Então, isso aqui já é um alerta. Normalmente a gente vai clicar em não, porque se já tem outra conta com esse número de autorização e com essas características, né, não faz sentido eu ter 2 registros apontando para a mesma conta. Então é só para que a gente tenha uma noção, né, de que a gente pode fazer essa busca. Então vamos lá tentar ver aqui as contas que foram identificadas de outras cores. Por exemplo, essa conta, né, que foi marcada em amarela, tá, na bandeira Hipercard, ela foi marcada como várias contas vinculadas. Então aqui embaixo ele já nem lista qual é a conta que ele encontrou, porque foi mais de uma, e ele exibe o alerta, né, que foram identificadas várias contas para o recebimento do Hipercard crédito com NSU X, autorização Y, e ele afirma ao usuário que ele vai precisar localizar a conta correta para fazer a identificação manual. E aí para fazer isso, né, ele tanto pode clicar no botão identificar conta ou, né, clicar 2 vezes sobre ela. Então eu tenho aqui a parte de identificar em ações, tá? Então, ações, identificar conta. Ou eu posso simplesmente dar 2 cliques sobre ela. Então vou abrir. Eu abri aqui a minha tela de busca.
Eu posso, como eu disse, por padrão, ele pesquisa por número de autorização, eu vou verificar se existe alguma conta com esse número de autorização, certo? Pesquisei, não encontrei nenhuma conta com esse número de autorização 0036839. Então eu posso vir aqui e ver se tem alguma conta sem os zeros à esquerda. Também não localizei. Isso ocorre com frequência quando existem vendas em POS. Por quê? Sabemos que venda em POS, ao finalizar cada uma das vendas com essa modalidade, o sistema ele vai abrir uma caixa de diálogo para que o operador de caixa, o vendedor, ou seja, quem estiver registrando essa venda, digite o código de autorização que foi impresso no comprovante. Então, tanto o usuário pode digitar qualquer coisa aleatória, como ele pode digitar qualquer um desses números de forma errada, né? De repente ele tinha um 3 lá, ele viu um 8 e digitou um 8. Então, nunca vai bater, certo? Se não for fielmente digitado conforme veio no comprovante. Então, nesse caso aqui, eu não consegui localizar pelo número de autorização, tá? Então, posso mudar aqui o filtro para contendo e eu ainda não achei essa conta. Outro procedimento que pode ocorrer são as antecipações, tá? Então, de repente eu tive uma antecipação nessa data e aí essa antecipação ela não está prevista. Mas não é esse caso. Esse caso aqui eu estou procurando um número de autorização que contenha essa sequência de dígitos 36839 e o sistema não localizou nenhuma conta com essa finalidade. Lembrando que eu estou pesquisando as contas em abertas. Eu posso pesquisar se tem alguma conta paga ou se tem alguma conta cancelada com esse número de autorização, que também não é o caso. Então eu posso começar a pesquisar os períodos, tá? Então a data dessa venda, certo? Então vou alterar aqui, em vez de data de vencimento, eu vou para a data de cadastro, que é a data em que a venda foi realizada. A data da venda foi dia 19 de março de 2022, então já vou limitar a minha busca por esse período, tá certo? Em vez de pesquisar por número de autorização, que eu já vi que não tem cadastrado, eu vou aqui pelo valor nominal ou valor de pagamento, tá? Então eu tenho aqui o valor nominal. Eu posso dizer que eu quero um valor aproximado. Eu quero um valor nominal que seja entre R$ 49,00 até R$ 50,00. É o valor bruto dessa venda, que na verdade é o valor da parcela, tá? Então eu vou aqui e marco todos. Então o sistema vai me trazer todos, né? Todas as contas que configuram esse tipo de escolha. Eu posso ir além. A bandeira que foi selecionada é a bandeira Hipercard, tá? Então eu posso vir aqui e procurar, né, dentro dos tipos de documento, se algum deles foi registrado com a bandeira Hiper. Olha, já achei aqui uma venda na bandeira Hiper e percebam que ele está registrado como POS, tá certo? Então, ou seja, foi registrado na maquineta. E eu tenho justamente aqui 4 parcelas, parcela 1, 2, 3 e 4, e os mesmos valores, R$ 49,75. Então eu localizei aqui a possível venda, tá? Por precaução, como eu tenho o Hiper também, que é via TEF, né? Eu vou pesquisar. Provavelmente não vai ter, porque se veio do TEF, não há margem de erro para esse número de autorização. Então percebam que eu localizei as contas que estavam em amarelo e agora eu preciso associar, vincular ela a conta que eu encontrei. Então aqui eu tenho a conta 2/4. Então a parcela 2 é essa daqui. Então eu venho, clico nela, vincular, certo? Ao vincular, né, ele está dizendo que esse número de autorização no recebimento é diferente do número de autorização da conta. Isso aqui já é outro alerta, tá? Está dizendo, na conta foi registrado o número de autorização com final 39, né? Aliás, perdão, o número de autorização que veio gerado no recebimento, ou seja, no arquivo CSV, ele está com final 839, porém, o número de autorização que foi lançado na conta, ou seja, o operador lançou lá manualmente, pode ter digitado errado, é outro.
Aí ele vai perguntar, você deseja alterar o número de autorização da conta financeira? E é interessante porque ele já vai fazer isso direto na conta, tá? Então ele vai acessar a conta financeira e vai fazer a alteração. Então quando eu clicar em sim, ele vai fazer a associação e automaticamente ele mudou de coloração, tá? Ele já foi para a cor azul. Então é assim que funciona o processo de localização, identificação e associação de uma conta que não foi identificada pelo sistema de conciliação, tá? Não vou fazer em todos porque a informação se tornaria repetitiva e o vídeo já está longo, tá? Mas eu vou fazer agora o processo de baixa. Então se a gente classificar novamente, tá? Eu vou pedir para que ele marque todos os que estão identificados. E aí o identificado, ele tanto é os identificados por aproximação, quanto os identificados com aqueles 100% de certeza que a gente comentou. Outra característica interessante é que percebam, eu estou em Mastercard, se eu clicar com o botão direito, eu tenho a opção de marcar todos os Mastercards. Então isso é muito útil para quem faz a conferência de quanto foi recebido em Master, quanto foi recebido em Visa, Elo e assim por diante, tá? Se eu clicar sobre uma conta ou um registro que está com Visa, quando eu vier na opção de marcar, ele vai dizer, olha, identifica todas as que estão identificadas como Visa. Então eu posso tanto marcar todas as identificadas, independente da bandeira, quanto eu posso ir fazendo essas baixas por bandeira. Eu vou fazer esse exemplo por bandeira, tá? Para que a gente possa tornar o vídeo didático. Então, botão direito, marcar identificadas da bandeira Mastercard. Então ele vai sair marcando no sistema todas as que estão com identificação e são da bandeira Master. Quando eu vier agora, está tudo ok, eu quero fazer baixa só dos Mastercard. Eu venho aqui no botão conciliar. Ele vai dizer que existem recebimentos identificados por aproximação, é só um alerta, tá? Eu subentendo que quem está fazendo essa baixa já fez essas conferências previamente, não é o meu caso nesse vídeo. E aí ele diz que é recomendado fazer uma revisão desse vínculo de recebimento da conta. É só um alerta. Por padrão, ele vem como o não, a resposta não, como, marcado como padrão, tá? Então, deseja prosseguir com a conciliação? Como é por aproximação e é um alerta, o padrão é não, mas o usuário, tendo certeza, vai clicar em sim. Ele concluiu o recebimento, certo? E aí ele está dando um novo alerta. Ele está dizendo que o recebimento com o número de autorização está divergindo com o número de autorização. Então ele já está aqui alertando, o mesmo que a gente viu no anterior, né? Ele está falando, olha, o número de autorização é diferente do que está no registro do CSV versus o que está na conta. Você deseja alterar o código de autorização? Sim. E aí se tiver mais de uma conta, aí sim é o trabalhinho chato que você tem que confirmar, porque a gente não pode sair confirmando todos. Então o usuário ele vai ter que sair clicando em sim, tá? Para todas as contas que tiver com o número de autorização errado. Essa parte do vídeo, se prolongar, eu vou acelerar ela, tá certo? E a gente continua logo em seguida, quando todas estiverem ok. Pronto, pessoal. Então nós retomamos aqui o vídeo, tá certo? Só frisando, né, que esse período que a gente acelerou o vídeo é porque de fato demora, por isso que é interessante não acumular esses recebimentos. Existiam diversas contas identificadas por aproximação, então o sistema ele vai fazer essa checagem de aproximação e vai criticar todo e qualquer que tiver com o número de autorização divergente, tá certo? Então isso é uma segurança para quem está fazendo essa auditoria, né, essa conciliação. E isso pode ser resolvido, tá certo? Quando eu abro essa aproximação, tá? E faço o vínculo, tá? Nesse caso aqui a gente está na parcela 5 de 5 e aí ele está aqui no que ele localizou, ele só encontrou 4 parcelas, tá? Então é interessante que sempre que for fazer a aproximação você gere o vínculo com a conta correta. Nesse caso aqui, tá certo? Ele está dizendo que já tem um vínculo com essa conta. Então esse processo de auditoria é um processo minucioso que precisa ser feito com bastante calma. Então para que a gente possa concluir essa videoaula, esse vídeo, certo? Eu vou realizar a baixa de apenas 4 contas, tá? Que eu vou selecionar aqui de forma aleatória.
só para exemplificar como é que funciona esse processo de conciliação, tá? Então eu estou aqui com as contas que eu selecionei previamente, tá certo? E digamos que seja o total de contas que eu fiz a auditoria e quero conciliar. Então eu vou clicar aqui no botão de conciliar, ele vai verificar os números de autorização, tá? Estando tudo ok, ele não vai exibir nenhum alerta, ele já vai vir agora para a nossa tela final de conciliação, tá certo? Então o tipo de documento recebido, embora ele abra aqui as opções, a recomendação é que sempre sejam abaixo em dinheiro, porque no final das contas, né, esse valor, mesmo que tenha sido via transferência, a empresa recebeu na moeda corrente, que é dinheiro, tá? Eu vou selecionar qual é a conta corrente ao qual eu recebi esse pagamento, para que fique registrado no financeiro, tá certo? Então eu vou selecionar, nesse caso aqui desse exemplo, eu estou dizendo que eu recebi, né, da adquirente rede, esse pagamento na minha conta corrente do Banco Bradesco. Eu venho agora para o centro de custos, tá certo? Esse centro de custos aqui é o centro de custo de taxas, tá certo? Ele vai registrar o valor da taxa como um pagamento, uma despesa. Porque qual é a ideia aqui, né? Ele vai dar baixa dessas contas e ele vai registrar o contas a receber como pagos. Então ele vai registrar o valor bruto. Então digamos que eu recebi R$ 1.000 em conta. Então lá no meu financeiro eu vou ter um lançamento de entrada no valor de R$ 1.000. Mas na verdade eu não recebi esses R$ 1.000, né? Na verdade eu recebi os R$ 1.000, mas eu paguei R$ 10,80 nesse exemplo de taxa. Então isso significa que eu tive uma despesa. Então automaticamente o sistema, né, ele vai registrar esse lançamento bancário no valor de R$ 10,80, que foram as taxas, como um contas a pagar já pago. Então acaba que eu tenho esses dois lançamentos. Eu vou ter o recebimento de R$ 1.018,81, tá? Na verdade, minto. Eu vou ter o total de R$ 1.029,61, e eu vou ter um lançamento, né, de saída desse valor de 10,80 relativos à taxa. E aí, se eu for tirar um extrato desses dois movimentos, eu vou ver que no total eu recebi R$ 1.018,81. Então, estando tudo ok, tá certo? Eu vou confirmar. Ele vai perguntar se eu realmente quero fazer isso. E desculpem. E aí ele vai registrar essa conciliação em um lote, ele vai dar o número do lote e ele vai dar o resumo, né, o total de contas que foram baixadas, qual foi o valor bruto, o valor líquido, o valor de taxa, né, e qual é a adquirente. Então, feito isso, ele vai recarregar esses recebimentos, né, ele vai reler esse arquivo. Isso porque tem empresas que fazem essa baixa parcial, né, ou seja, ela vai lá e primeiro faz a baixa das contas que vieram da Mastercard, outras que vieram na bandeira Visa, outras na bandeira Elo e assim sucessivamente. Então, toda vez que você faz uma conciliação, após a conclusão e todo o relatório de encerramento, o sistema ele vai fazer a releitura do arquivo de CSV para que possa ser exibidas as contas. Nessa feita, né, quando ele concluir, ele já está aqui em 50%, o sistema vai, além de exibir as colorações azul, laranja e amarelo que a gente viu no decorrer desse vídeo, ele também vai exibir as contas agora que estão conciliadas, ou seja, aquelas 8, 9 contas que a gente deu baixa agora, ele vai estar exibindo na coloração verde, indicando que aquela conta, né, recebeu a baixa ou já está constando como paga. Isso vai ocorrer tanto quando eu faço a conciliação, quanto quando eu dou baixa manual nessas contas lá pelo financeiro, tá? Lembrando que todo esse processo de conciliação e de baixa de contas pelo conciliador pode ser desfeita. Então, nesse caso aqui que eu estou fazendo para teste e quero cancelar, ou eu dei baixa de forma errada e quero cancelar, você precisa acessar o módulo financeiro lá no menu de lançamentos e cancelar o lançamento bancário. Tá? Uma vez cancelado o lançamento, essas contas elas vão estar reabertas, né? Estarão reabertas. E aí você pode repetir o processo novamente. Só fica uma ressalva de que a partir do momento que você cancela o lançamento de baixa, você tem que lembrar que você também tem um lançamento de taxas que você precisa cancelar, senão o seu relatório financeiro vai ter erro, vai ter furo aí nas somatórias, né? Cancelou as baixas, mas não cancelou o lançamento de saída das taxas.
Então, estão aqui as nossas contas para a gente concluir. Temos aqui em verde as contas que nós acabamos de baixar, tá certo? Pelo processo de conciliação, tá? E aí nós podemos, nesse caso, seguir conciliando as demais contas conforme for demandado, ok? Mas em cima nós temos outros menus suspensos. Eu não vou entrar no mérito desses menus porque eles são bem intuitivos, né? Como por exemplo, o relatório de taxas. Eu posso vir aqui no relatório de taxas, selecionar se eu quero um relatório analítico ou sintético. Vou selecionar qual é a empresa, nesse caso aqui eu acredito que a gente usou a loja 3. E aí eu posso verificar os períodos, né, as formas de pagamento e etc. e mandar visualizar esse extrato. Então nós temos esse relatório também disponível. No mais é isso, esse é o nosso conciliador, tá certo? Eu espero que seja uma ferramenta de uso contínuo, né, pelas empresas. Nem todas as empresas elas têm mão de obra ou força, né, de trabalho para realizar essa consultoria, essa auditoria, na verdade. Mas as empresas que assim desejam, nós temos um módulo e ele atende muito bem. No momento trabalhamos com 2 adquirentes, no futuro podemos trabalhar com outras, tá? E em caso de dúvidas, caso tenha passado algum assunto batido, alguma informação que tenhamos esquecido de avisar, como por exemplo, eu acabo de lembrar que aqui em cima nós temos os totalizadores, tá certo? Então, registros no arquivo. Nesse arquivo CSV tem 866 registros de pagamento, que tem um total bruto de R$ 54.557. O total de taxas, somando todas as contas desse arquivo, são de R$ 931, o que nos traz um valor líquido de aproximadamente R$ 53 mil, e ele traz um somatório das contas, 48 contas que não foram identificadas, 818, ou seja, quase 90%, né, ou mais dessas contas foram identificadas, e 8 que estão marcadas como baixadas. Total de contas em aberto, 810 registros. Então temos esse menu aqui de somatórias também. Então é isso, pessoal. O vídeo se tornou longo, mas a ferramenta exigia um vídeo bem detalhado e completo. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se foi útil, já deixa aí o like, né, no nosso vídeo para que o conteúdo ganhe, né, relevância dentro da plataforma. E em caso de dúvidas, o nosso suporte ele fica à inteira disposição, tá certo? Inclusive, temos o ícone aqui na área de trabalho da aplicação para chamar o nosso suporte. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.